Alô, torcida vascaína do Oiapoque, é o Chuí, fala comigo! Sou o Jeff Logan, esse é o canal Brasil Vascaíno, trazendo as novidades, as notícias do Gigante da Colina, que ontem, em São Januário, goleou Boa Vista por 4-1, 2 gols do Pedro Raul, um gol do Alex Teixeira, golaço, hein, golaço, e também um do lateral Puma Rodrigues. Com isso, o Vasco subiu para a terceira posição no Campeonato Carioca, e tá no G4. Galera, antes de mais nada, vamos lá. Você faça a inscrição aí, tá aparecendo. Também acione os sinos para que você possa receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Vamos falar muito, galera. Vamos falar muito dessa vitória. Pedro Raul conseguiu, então, fazer mais de um gol por partida. Teve um volume de jogo grande, porém conseguiu balançar a rede 2 vezes, ao contrário do que teve contra o Trem, que ele teve umas 8 oportunidades, fez apenas um gol, mas eu acho que ele está começando a acertar, está calibrando o pé, está começando a acertar, e tomara que acerte domingo contra o Flamengo. Domingo o Vasco volta a campo para esse clássico, e que de repente pode ser aí o primeiro teste à Vera. O Fluminense tá de um time que, em tese, tá num nível um pouco superior. Porque, assim, eu vejo hoje o Fluminense muito nivelado com o Vasco. E aquele placar mentiroso de 2-0, porque sabemos que várias chances perdidas pelo Vasco, e aí teve um lance lá, o Germancano pegou sozinho, fez o gol, depois teve o chute do meio de campo, aquilo ali não foi fiel ao jogo no seu decorrer. O resultado mostra que parece que teve uma superioridade, não, o jogo foi pau a pau. O cria da Colina, jogador do Chelsea, que está emprestado com o Vasco da Gama, Andrei Santos, esteve no camarote de São Januário acompanhando a vitória do Cruz Maltino. Andrei vai assinar um contrato com o Vasco até o meio do ano e torce para que hoje ou mais tardar amanhã seu nome já apareça no bid, tal qual Manu Capasso. Como a rodada abre na sexta-feira e é necessário 48 horas para que um jogador seja inscrito, 48 horas antes do início da rodada, até quarta-feira, até o final de amanhã, o Manuel Capasso, sendo inscrito, terá condições de jogo para domingo. Com isso, o Barbieri passa a ter mais uma opção na zaga, apesar do Miranda não estar comprometendo, mas contra um gigante também, contra um time grande e contra um time que já tem uma rodagem, tem todo um tempo que joga junto, que é o caso do Flamengo, com mais um zagueiro preparado, força máxima você puder apresentar, melhor. Porque assim, é um clássico que pode definir o campeão da Taça Guanabara, pode definir uma posição melhor do Vasco. Em caso de tropeço do Fluminense, o Vasco pode pular para a segunda colocação. E com isso muda tudo, porque o primeiro e o segundo colocado eles têm uma ligeira vantagem nas semifinais, mas não deixa de ser uma vantagem. Aí vai pegar o terceiro colocado. E isso em caso de tropeço do Fluminense e vitória do Vasco. E assim, seria legal, porque para dar uma moral para esse grupo, o Vasco precisa agora só recuperar essa galera no aspecto físico, porque Marlon Gomes e Figueiredo estão começando agora os trabalhos, porque ficaram muito tempo sem atividades com bola. De repente terão condições de jogo. Marlon Gomes mais à frente, porque o Figueiredo vem de contusão. Mas você começa a abrir um leque de opções aí para o Barbieri nesse elenco. Porque você para analisar. Quando o departamento médico entregar o Riquelme e entregar o Gabriel Dias, você vai ter
3 laterais esquerdos e 3 laterais direitos. Tá vendo? Tem o Puma Rodrigues, Gabriel e o contratado Paulo Henrique. No lateral esquerdo o Piton, o Riquelme e o PV. Então assim, você começa a ter uma variedade. Porque cada qual ali, pô, beleza, acho que Puma Rodrigues e o Piton, titulares absolutos, mas os outros dois, o Paulo Vitor ontem, muita gente elogiou a performance dele. Ele entrou, até porque ele tem contrato até o meio do ano, ele tem que mostrar para o porquê está vestindo essa camisa. Então assim, eu acho que o Vasco começa a ter um elenco satisfatório. Agora chega os dois garotos lá, o Barros e o Rodrigo, jogando muito bem, somados ao Jair, e ainda vem Marlon Gomes e o Andrei. Dor de cabeça pro Barbieri, amigo. O problema é dele. Essa é a dor de cabeça boa que faz com que o cara pense, pô, coloco quem? Ivan ou Léo Jardim? 2 goleiros excepcionais. Pô, você antigamente tinha, caraca, o goleiro é o Martin Silva, não pode se machucar, por favor, não pode se machucar, que se machucar o reserva não é a altura. Pô, ou se não depois foi o Barba. Não pode se machucar porque o goleiro não é a altura. E a mesma coisa, aquele desespero. Pô, se o Pikachu se machucar, não tem um lateral à altura. Hoje, novos tempos, novos ares, graças a Deus, com esse investimento da 777 Partners, o Vasco está tendo um novo horizonte, cara. Um novo horizonte, tá podendo pensar alto, pensar em conquistas, coisas que estavam fora de cogitação em outras épocas. Para a Copa do Brasil, acredito que o Vasco conseguirá passar também tranquilo por essa, porque vai ser um vencedor do ABC, com um time sem divisão. Com isso a gente vai para uma outra fase, e nessa outra fase já começam a surgir uns adversários mais cascudos. Mas até lá teremos outras contratações. Acredito que nem tanto está se pensando assim nessa volância, mas pode surgir aquele pitbull que foi anunciado aí pelo Zé Colmeia, aquele pitbull para volante. De repente surge, mas eu não digo que vai ser assim até as finais do Carioca. De repente, terminado o Campeonato Carioca, ele surge na área. Como o Lelê. O Lelê praticamente fechado com o Vasco. Ele que é o artilheiro isolado da competição, com 9 gols. Ele é o artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, mas de certa forma está apalavrado com o Vasco. E aí pode ser aí um reserva à altura para o Pedro Raul, que no momento em que a bola não estiver entrando, bota o Lelê. É até uma briga boa, porque fica essa disputa aí. Mas é isso, galera. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para as notificações. Eu volto com muita novidade aí do Gigante da Colina. Fui!